Nossa aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar de função polinomial do primeiro grau. O que vem a ser uma função do primeiro grau? Para exemplificar a função do primeiro grau, nós vamos pegar o mesmo exemplo que está lá no AVA, o mesmo exemplo que nós colocamos lá na parte teórica. Vamos considerar uma figura representada por 6 lados, um hexágono. Nesse hexágono, observe que 3 lados medem x. Então, esse lado mede x, esse lado mede x, esse lado mede x. E um lado mede 50, outro lado mede 50 e o outro lado mede 90. Qual é o perímetro desse hexágono? Bom, se eu chamar o perímetro de y, o perímetro depende do valor de x. Perímetro, lembrando, é a soma dos lados. X mais x mais x mais 50 mais 90 mais 50 vai dar 3x mais 190. Quer dizer que o perímetro vai ser representado por essa função aqui. O perímetro y depende do x. Essa função definida por y igual a 3x mais 190 é um exemplo de função polinomial do primeiro grau. A função do polinomial do primeiro grau também é chamada de função afim. Resumindo, podemos dizer que a função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim, é toda função de domínio real definida na forma y igual a ax mais b, onde a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. O b pode ser zero? Pode. Quem tem que ser diferente de zero é o a, porque se o a for zero, vai ficar uma função que eu chamo de função constante, ok? A função de primeiro grau tem que ter o x, e um x de primeiro grau. Por isso que o a tem que ser diferente de zero. Legal? Então vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro exercício, no primeiro exemplo, nós apresentamos 6 funções. Vamos ver quais delas são funções do primeiro grau. Então esse exemplo, y igual a x mais 3, é o exemplo de função do primeiro grau. Esse exemplo, menos 5x mais 1, também é uma função do primeiro grau. O a vale menos 5, o a vale menos 5 e o b vale 1. E esse exemplo, esse não, tem x quadrado. X quadrado não é primeiro grau. Ok? Tá claro? Vamos tocar o barco. Essa função y igual a menos 4x. Cadê o b? Bom, o b vale 0. O a vale menos 4 e o b vale 0. Essa é uma função do primeiro grau, porque quem tem que ser diferente de 0 é o a. O b pode ser 0. Opa! Nesse exemplo aqui tem x quadrado. Se tem x quadrado, não é função do primeiro grau, certo? Então vamos lá. E a última? A última é, por mais que ela esteja escrita fora de ordem. Olha, y igual a 2 menos x. Ora, isso aqui é a mesma coisa que menos x mais 2, certo? Então, nesse caso, nós temos uma função do primeiro grau. Vamos no exemplo 2, reconhecer os coeficientes, identificar os coeficientes de cada uma daquelas funções do primeiro grau. Para a função y igual a x mais 3, o a vale 1 e o b? O b vale 3. Na função menos 5x mais 1, o a vale menos 5 e o b vale 1. E na função y igual a 4x, ora, o a vale menos 4 e o b vale 0. Olha aqui, ó, essa só está fora de ordem. O a vale menos 1 e o b vale 2. Ficou legal? Vamos seguir? Então vamos lá, gente. Vamos agora para a parte da representação gráfica. A representação gráfica é feita no plano cartesiano. E para representar no plano cartesiano, vamos recordar um pouquinho da aula passada. A representação de pontos no plano cartesiano é sempre na forma de um par ordenado x, y. O primeiro valor corresponde a x e o segundo valor corresponde a y. Sempre nessa ordem, por isso que o par é ordenado. Então, o plano cartesiano, está aqui a figura, é formado por 2 eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo y é chamado de eixo das ordenadas e o eixo x, o eixo das abscissas. Quando eu vou representar o ponto, lembrando, primeiro sempre o x e depois o y. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, o x vale 2 e o y vale 3.
Vamos representar alguns pontos aqui no plano cartesiano. Vamos aqui, por exemplo, o ponto A, o x vale 3 e o y 2. Está aqui o x3 e o y2. Então está aqui o ponto A. Beleza? Legal? E o ponto B? Vamos representar. O ponto B, o x vale menos 2. Está aqui o x menos 2. E o y vale 3. Está aqui o 3. Aqui nesse pontinho está o encontro da linha do menos 2 com o 3. Então aqui está o ponto B. Ficou claro? Legal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, não esqueça de perguntar lá no fórum. Ok? Então vamos lá. O ponto C. O ponto C é o ponto 4 e menos 2. O x vale 4. Está aqui o 4 do x. E o y menos 2. Desceu 2 unidades. Então está aqui o ponto C. Ok? Tranquilo? Fácil? Porque isso é tranquilo, né? Então vamos lá. E o ponto D? O x vale menos 5 e o y vale 0. X vale menos 5 está aqui. E o y0 significa que ele não vai nem subir nem descer. Vai ficar parado aqui no menos 5 do x. Está aqui o ponto D. E o ponto E? O ponto E é o ponto 0, 4. Quem não desloca é o x. Ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Está paradinho aqui no 0. E o y? O y subiu 4. Está aqui o y4. Legal? Tranquilo? Agora vamos ver o ponto F. O ponto F é o ponto 0, 0. O que significa isso? Significa que o x vale 0 e o y vale 0. Está bem aqui no meio. Esse ponto aqui, ponto que nós chamamos de F, é também chamado de origem do sistema de coordenadas cartesiano. Origem do plano cartesiano. Tranquilo, pessoal? Então vamos partir agora sim para a representação do gráfico da função. Vamos construir o gráfico de uma função. Lembrando da aula passada que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Lembra do exemplo que nós fizemos? Marcamos vários pontos e vimos que estavam todos alinhados. Então, como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, para definir a reta basta definir 2 pontos. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar 2 valores para x e calcular o correspondente valor para y. Aqui eu coloquei x igual a 1, x igual a 2. Mas você pode escolher à vontade o valor que você vai colocar. Cuidado para não pegar valores grandes e extrapolar o limite do teu gráfico que você construiu. Beleza? Então vamos lá. Para x igual a 1, vou substituir o x aqui por 1. A função é definida por 2x menos 1. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 2 é 1. 2 vezes 2 é 2. Desculpa, 2 vezes 1, agora sim. 2 vezes 1, 2. E 2 menos 1 é 1. Quer dizer que esse ponto que eu tenho é o ponto 1, 1. Aqui, o x vale 1 e o y vale 1. Está aqui um ponto da função, ou seja, um ponto da reta, porque o gráfico é uma reta. Ok? E para x igual a 2, a função vai ser 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 é 4, e 4 menos 1 é 3. Então, eu vou obter o ponto 2 para x e 3 para y. Onde que está o ponto? A x vale 2, o y vale 3. Está aqui, ó. Ok? Tranquilo? E o gráfico da função? Ora, é só pegar uma régua e traçar uma reta que passa por esses 2 pontos. Peguei uma régua e coloquei aqui, e está aqui o ponto da reta que passa pelos 2 pontos. Ok? Ficou claro, gente? Então, para construir o gráfico da função, repetindo, determino 2 valores quaisquer para x, aplico esses valores na regra da função, calculo o valor de y e vou localizar os 2 pontos. Marquei os 2 pontos no gráfico e vou traçar a reta. Então, resumindo a aula de hoje, uma função polinomial do primeiro grau, também chamada de função afim, é descrita na forma y igual a x mais b. O a e o b são números reais quaisquer, com a condição que o a tem que ser diferente de 0. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E para definir a reta, basta
2 pontos. Então, para construir o gráfico da função do primeiro grau, eu vou atribuir 2 valores para x, calcular, aplicando a regra da função, os valores correspondentes para y, achei os 2 pontos. Ligando os 2 pontos, eu tenho a reta que define essa função. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.